Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o AxéCast e eu estou aqui com o pai Sandro de Xangô e a gente vem aqui dar uma introdução no que seria esse vídeo tributo a uma entrevista que a gente fez há pouco tempo com o pai Adriano, conhecido como Herveiro, e infelizmente, recentemente ele veio dar a sua passagem. Mas esse vídeo ficou com a gente e fazendo assim um tributo a ele, a gente gostaria de dividir com vocês esse vídeo, que foi muito bacana, que a gente fez lá na casa dele. Pai Sandro, quer dar uma introdução sobre o pai Adriano? Vamos lá. O pai Adriano, durante muito tempo, trabalhou ali no Rude Ramos, né? Muito próximo da minha casa mesmo, né? Minha casa física, né? E o Herveiro sempre ensinou o uso de ervas, o uso de como devia ser feito, como se reza uma erva, como se faz um bom banho, e para que servem os banhos. Muito bem. Ele tinha seu terreiro, ele trabalhou no sacerdócio. Nós temos um filho na nossa casa que fez o sacerdócio com ele. E, inclusive, quando ele estava doente, eu fiz questão da gente puxar uma oração em prol dele, porque não só uma casa de oração é importante, como todo médium de oração é muito importante. Então, não importa como você trabalhe, como você faz, aquilo que você faz para o bem do próximo tem que ser valorizado e tem que ser mostrado para as pessoas. Não em tom de soberba, mas em tom de mostrar que cada um se dedica, cada um doa um pouquinho de si. O Herveiro fez isso, né, o Adriano Camargo, durante muito tempo. Ele ficava ali na Vergueiro, no Rude Ramos, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer. E faz parte de todo mundo trabalhar pelo melhor. Ele fez a parte dele, criou muitas pessoas, criou muitos médiums. E a sua passagem, é lógico, deixa um vazio para a religião, mas ao mesmo tempo mostrou aquilo que cada um deve fazer. Então façamos o nosso melhor, vamos estudar aquilo que tem que estudar e vamos levar ao próximo aquilo que tem de melhor. Então eu vou deixar vocês aqui agora com essa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com o pai Adriano Camargo, o Herveiro, e que foi um piloto que a gente gravou com ele, que era uma prévia do que seria o AxéCast. A gente vai falar de ervas hoje e eu estou com ele aqui que vai me ajudar a responder praticamente tudo, ou quase tudo, mas vai esclarecer bastante. É o pai Adriano, mais conhecido hoje como Herveiro. Pai. Lucas, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. A gente que agradece. Falar um pouquinho sobre essas maravilhas da natureza que são as nossas ervinhas. O senhor conhece o nome científico das ervas. Eu não vou chegar nesse ponto, mas eu acho que ao ponto de eu poder orientar um irmão, acho que já está legal. Aí é uma pergunta que a gente em conversa assim gerou, foi assim: somos todos humanos, mas cada um tem a sua espiritualidade. Existe uma erva específica para cada um? Aquela erva que, tipo assim, poxa, de repente boldo é a minha erva, de repente arruda é a sua erva. Existe isso? Existe sim. Da mesma forma que no xamanismo tem um animal de poder, quando você põe os pés no caminho de magia natural, e a magia natural está inserida na Umbanda, você pode encontrar sim a sua erva de poder, a sua erva pessoal. A erva que vibra numa frequência muito próxima à sua. E a frequência tem a ver com a sua origem ancestral, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. A gente poderia dizer que o nosso triângulo da vida, formado pelo nosso orixá ancestral, orixá de frente, orixá junto, ele faz de nós ali um ser único. Assim como um mapa astral, né? Você tem o seu signo solar, o seu ascendente, a sua lua. Então isso forma também ali um triângulo da vida. E essa combinação te dá uma tônica, uma energia pessoal. E essa tônica, ela pode se afinar, ou afinizar, né, melhor,
com uma planta, uma erva. Eu posso dizer quais são as minhas. As ervas a gente classifica, as ervas estão categorizadas. Existem ervas que estão numa frequência de limpeza, descarrego, que nós chamamos de ervas quentes ou agressivas. A minha erva quente de cabeceira é o pinhão roxo. O pinhão roxo foi um dos meus primeiros instrutores nesse caminho, lá no meio dos anos 90. E eu tenho uma afinidade incrível com a ruda, pela força de trabalho. Essa força de trabalho é o costume. Quando a gente pensa assim, fala numa erva de limpeza, a primeira erva que vem à mente, não só minha, de todo mundo, é a ruda. Isso pode ser no meio religioso, no meio acadêmico. Eu tenho oportunidade de palestrar para turmas de farmácia, de agronomia. Aí eu pego a turma lá e falo, quem lembra aí uma erva de limpeza, de descarrego? A turma, arruda. Né? Fala uma segunda, guiné. Então, o pinhão roxo, essa erva que vibra no meu campo, muito próximo daquilo que eu sou. E na categoria das ervas mornas ou equilibradoras, a sálvia. A sálvia foi uma grande mestra, uma grande professora aí no caminho das ervas. Foram as duas ervas que me conduziram no primeiro momento. A sálvia me ensinou imersão, por exemplo, né? Falou assim, você quer me conhecer, você tem que conviver comigo um tempo. Assim, parece doido falar isso, né? Fala assim, mas como assim a erva falou? Bom, é uma longa história, né? Mas é exatamente isso, o espírito da erva, ele fala. Ele não fala a nossa língua verbal, mas ele fala na nossa frequência, ele fala de um jeito que o espírito entende e interpreta, desde que queira, desde que esteja preparado para isso. E não são só as ervas, os elementos da natureza falam, né? Não sei se daqui a pouco você vai fazer essa pergunta, mas Umbanda para nós é a religião da natureza. A gente fala isso desde sempre. Umbanda é a religião da natureza. Desde criança eu escuto isso. A natureza de elementos, né? Terra, água, fogo, ar. Depois surgiu as novas teologias, né? Surgiram, em especial a teologia trazida por Pai Benedito de Aruanda, através da psicografia de Pai Rubens Saraceni, que trouxe 3 elementos secundários para formar o que chamamos de setenário sagrado. Né? O setenário sagrado é composto por 7 elementos, 7 vibrações, 7 tronos. O trono é uma posição ocupada em gênero e polaridade, ou seja, cada trono é ocupado, né, por 2 posições. Então surgiram ali 3 elementos secundários, o cristal, o mineral, o vegetal, para compor o setenário sagrado. Mas eles não são elementos primários. Tudo que forma este planeta é composto de terra, água, fogo, ar. O cristal, se nós pegarmos o cristal, ele é formado também por água, por ar. Se pegar o vegetal, tem todos esses elementos, mineral também, enfim. Umbanda é a religião da natureza, não só da natureza de elementos, Lucas. Ela é a religião da natureza humana, expressa, né, em cada manifestação espiritual. Nós, a Umbanda, escolhemos uma mitologia. A Umbanda é uma religião brasileira, uma religião que tem elementos africanos, elementos ameríndios, elementos orientais, elementos europeus que vêm com o sincretismo, né? E as manifestações que acontecem na Umbanda, arquetípicas, né? Manifestações arquetípicas, os orixás, a forma que nós olhamos para eles, eles se desenham para nós de forma humana ou humanizada. Como eu humanizo uma virtude, né? Como eu poderia olhar para a fé e dar uma forma que eu compreendesse a fé? Não é uma exclusividade só da Umbanda, de né? jeito nenhum. Então, nós temos que pensar, né, em termos mitológicos. Quando a gente estuda mitologia, você estuda símbolos, né? Simbologia, e o arquétipo ele nada mais é do que um símbolo. Todas as religiões são simbólicas, né? Elas se servem do simbolismo. E nada como um ser humano, a empatia, né?
Nada como alguém que sinta o que eu também posso sentir, ou alguém que expresse algo que eu esteja buscando, que eu possa aprender com aquilo na mesma frequência, já que a gente está falando em frequência. Então imagina, Cristo de braços abertos, né? Cristo e toda a sua história é uma expressão de fé. Buda, Siddhartha e toda a sua história é uma expressão de fé. Só fé? Não, Cristo é a expressão da fé, do amor. Siddhartha é a expressão da fé, do conhecimento, da sabedoria. E se nós pegarmos cada deidade mitológica, nós vamos encontrar a expressão de uma virtude. E a Umbanda não é diferente. Umbanda é a religião do bem para o bem, a natureza do ser humano é o bem, e quem não está no bem é porque não entendeu, é porque não compreendeu a sua própria natureza. Quando nós falamos que a Umbanda é a religião da natureza, cada expressão arquetípica, a sabedoria de Oxalá, a anciência de Oxalá, Oxalá é orixá, um dos orixás anciões, né? Assim como Obaloaê, o orixá da cura, Nanã, a jovialidade, a velocidade de Oxóssi, a jovialidade de Oxum. Então, nós vamos encontrar essa força arquetípica, Oxum, expressão do amor, uma das mães aquáticas, assim como Iemanjá. Vamos pensar Oxum, a jovem, a expressão da água doce, né? Iemanjá, já a mulher madura, a mãe, é a expressão da maternidade. Nanã, a expressão da anciência, a anciã, é a vovó, né? A menopausa. Então, olha essa tríade de expressões, nós vamos encontrar o caboclinho, né? O curumim, vamos encontrar o caboclo e vamos encontrar o pajé. Vamos encontrar o Exu Mirim, o Exu e o Tata. E aí vai, a Umbanda ela se serve de tudo isso para expressar a natureza humana de forma que alcance cada coração. Porque cada pessoa que olha para a Umbanda enxerga de uma forma, né? Alguns se afinizam mais com uma linha, com outro, com um orixá, com outro. E essa afinidade ela é pessoal, né? Eu conheço pessoas que não gostam de arruda. Falam, não suporto o cheiro de arruda. Imagina, eu só falta eu olhar para a pessoa falando, não suporto você, né? Você não vai gostar de arruda? Pô? Quem não gosta de arruda? Bom, tem gente que não gosta de tanta coisa, né? E com as ervas não é diferente, Lucas. Eu já peguei, você fez uma pergunta, eu já fiz uma retórica toda aqui. Não, entrei no contexto. assuntão da gente. E é isso, também é questão de afinidade. Quando eu falei o pinhão roxo e a sálvia, os dois me escolheram. Mas a arruda e o manjericão, eu não falei do manjericão, o manjericão é a que eu escolhi, né? A arruda e o manjericão foi o uso cotidiano. De tanto usar, acabou ficando endêmico, né? E fica uma coisa... um carinho até. Fica natural. Eu não falei endêmico, assim, fica na pele, né? Eu falo de arruda, de manjericão, eles estão na pele. Isso foi uma coisa que se descobriu no uso? Ou foi amor à primeira vista? Conheceu já... Se descobriu no uso. Em relação à arruda e manjericão, para mim, descobriu no uso. No uso. O pinhão roxo e a sálvia foi meio que amor à primeira vista. Porque eles falam de ancestralidade, né? Foi a coisa de eu olhar para aquela erva, ela olhar para mim e surgir na hora, ver aquela coisa ali e falar, uau, essa é minha mestra, né? Então, já a arruda foi, né? Arruda hoje, arruda amanhã, arruda depois da manhã, arruda... São quase 25 anos de trabalho, né? Eu conto esse nosso trabalho com as ervas a partir do momento que eu comecei a falar fora de casa. A primeira oportunidade que eu tive de palestrar fora do nosso terreiro foi quando eu contei, eu falei, aqui começa o trabalho. E isso foi em março de 2000. Então a gente está falando de 24 anos, né? Virada do milênio. Falando de ervas, eu sou do século passado. Então, bem na virada do milênio mesmo. Mas o trabalho ele já tinha começado alguns anos antes, né? Nós fazíamos muitos trabalhos internos, e curso mesmo, né? Um bate-papo sobre ervas.
E a espiritualidade é dessa grata tarefa para nós, né? De aprender sobre ervas. Eu não imaginava que o trabalho chegaria desse tamanho. Não imaginava Essa que duraria. magnitude, Não, né? Foi meio que despretensioso. foi muito despretensioso. Eu, quando comecei a ser convidado, e os mais velhos, né? Tive também a grata oportunidade do pai Rubens me chamar para uma aula dele. Vários irmãos que tinham suas turmas de teologia me chamavam, vem falar um pouquinho de ervas. Inclusive foi com ele que você teve praticamente seu encontro mesmo, né? Praticamente com a religião e com as ervas, né? Com o pai Rubens. Com o pai Rubens. O pai Rubens, eu sempre brincava com ele, nosso saudoso pai Rubens nos deixou em 2015. Eu brincava que ele falava: Rubens, você não me fez um bandista, você não me fez um bandista, você me manteve um bandista. Você me deu todos os argumentos, toda a coerência para eu me manter um bandista. Porque eu sou muito chato, eu sou um geminiano com ascendente em virgem, então 1 mais 1 é 2, tem que ser 2. Né? Se não for 2, você tem que me justificar muito. E o trabalho com ervas, ele veio muito ao encontro disso. A espiritualidade, quando se aproximou e anunciou esse trabalho, eu, afoito, eu falei: e aí, onde é que nós vamos? O que vai acontecer? Eu vou para onde, buscar informação? Eu vou para o Nordeste? Qual pai de santo que eu tenho que procurar? Qual mãe? E o mestre falou: vai estudar. E eu, vou para a Amazônia, vou com o índio, e o quê? Vai estudar. Mas vou procurar quem? E queria. Aí a terceira vez falou: vai estudar, e calou. E eu falei: bom. Naquela época em que o médium era inconsciente, né? Não. Eu sou da geração da consciência. A geração da inconsciência era a geração de uma mãe que não compreendia o meu padrão mediúnico, né? Minha mãe é médium desenvolvida na década de 50. Eu nasci em 70, né? E os anos 70 são um marco dessa mudança, né? Dessa mediunidade inconsciente para uma mediunidade de consciência. Eu não gosto de falar de mediunidade consciente, porque de consciência, porque nós somos incentivados a desenvolver consciência. Nós estamos aqui em busca da consciência, né? Então a espiritualidade e a lei divina entendeu a maturidade na mediunidade humana capaz para que nós fôssemos parte responsável, parte integrante do processo mediúnico. Coisa que não acontecia lá atrás. Minha mãe, ela estava lá lavando louça, fazendo janta, e ela era tomada pelo guia, né? E vinha lá e daqui a pouco ela já parava e já não era ela. E eu cresci vendo isso, eu nasci, né? Praticamente nasci no terreiro de Umbanda. E vi minha mãe trabalhando a vida toda desse jeito. Minha mãe tinha, uma instrução primária, né? Era dona de casa. E ela incorporava os guias e fazia verdadeiros tratados de química, física, filosofia, etc. Né? Então, eu fui um pouco criado por eles também, né? Já a nossa geração, um pouco diferente. Minha mãe tinha muita dificuldade, eu de criança, que enxergava, eu achava que todo mundo estava vendo o que eu estava vendo, que todo mundo participava do meu mundo ali particular, né? Aquele mundo de olhar para coisas e ver energia, e ver luzes, cores, tons, sons, nuances e tudo mais. E não era verdade. Eu só descobri isso um pouco mais grandinho, né? Para mim, todo mundo estava vendo aquilo. Quando eu falava de cores e eu fui tratado com remédio para dormir, né? Era olhado assim como esquizofrênico, essa coisa de luz, cor, som, né? Então, a dificuldade da minha mãe era essa. Ela fala assim: como você pode ver isso de olho aberto? Né? Não é isso, não é mediunidade. Por quê? Porque se fosse mediunidade, você estaria de um outro jeito. À época só sabia de psicografia ou incorporação. E era eu mesmo ali, de olho aberto, eu falando: você está bem? Tô bem, mas só tô aqui. Né? E eu era o terror do terreiro. Quando eu ia no terreiro, os médicos olhavam e sabiam: moleque veio. Mas veio esquisitinho, né? Mas não, era a falta da instrução de doutrina na época, né? Era falta, exatamente, era falta do entendimento desse novo padrão mediúnico.
E esse padrão de consciência, ele não é um padrão ruim. Muita gente, eu escuto muita gente falar isso, bom era o tempo que bom é, não. É um padrão de aprendizado, de crescimento espiritual. Eu mesmo fui de um terreiro, e eu não estou falando de tanto tempo assim, não. Podemos falar aí tranquilamente, eu comecei com 7 anos, comecei a frequentar com 7, virei tabaqueiro com 14, mas pode falar começo dos anos 2000, eu ainda escutava dentro do terreiro que eu frequentava à época, coisa do tipo, bom, o médium não sabe nada. Isso. Do tipo, é inconsciente e deixa que a entidade se vira. Sim. E houve um momento em que houve uma ruptura, porque existia um grupo, e esse grupo ansiava por saber mais. Então, realmente, houve uma divisão, formou-se um novo terreiro, e aí a história é longa. Sim. É como a jornada do herói, né? A história, ela se repete sempre, que é também a minha história, né? A ruptura, ela não foi de imediata, mas... Mas não é um caminho fácil também. Né? Não foi um caminho fácil. Na adolescência, eu me afastei da Umbanda, me afastei da mãe, e eu não queria saber de nada. Justamente porque ninguém explicava nada, e aí foi uma das formas de eu me livrar de tudo aquilo que ninguém explicava, né? Aí parei de ver, sentir, tudo aquilo adormeceu, e eu vivi minha adolescência. De verdade, fui bem moleque adolescente mesmo, fiz tudo o que adolescente faz, sem me preocupar com espiritualidade. Mas ninguém foge do que é. Né? Então, lá... A espiritualidade chama de volta. Né? No começo na faixa lá dos 20 e poucos, aquilo foi perturbando, e eu voltei para a Umbanda pela dor, como a grande maioria das pessoas. E quando eu voltei, eu tinha um jeito de olhar para a coisa que era... Tudo que é digno de ser feito deve ser, no mínimo, bem feito. Eu quero entender, eu quero aprender. E fui atrás de tudo que eu pude. Contato com o trabalho da Umbanda Esotérica, né, do pai Rivas Neto, o herdeiro, né, de pai Mato Silva, com outras umbandas. Minha mãe vinha de uma umbanda popular, uma umbanda pé no chão, terreiro de chão batido, e do trabalho inconsciente, né? Eu participei de uma umbanda de efeito físico, coisas lindas, né? Que a gente não vê mais hoje. Nós vemos sim muitos terreiros falarem isso, afirmarem isso, né? Essa coisa de apagar. Mas não, a nossa geração, essa geração de consciência, é a geração da participação. Você é responsável por aquilo que está se manifestando ali. A manifestação do guia espiritual é você, médium, conhecimentos, habilidades e atitudes, mais a espiritualidade, inspiração, instrução, né? E a sua relação de amizade e confiança com eles. Se você não tiver uma relação de amizade e confiança com a espiritualidade, presta atenção, relação de amizade e confiança, e caminho de mão dupla. Se não houver isso, não há fluidez. Não é mais a fase do médium consciente, agora é outra. Né? É outra. E muita gente acha, não, porque o animismo, ele é uma fase do médium de consciência. O ânima, né, aquilo que está dentro da gente, a espiritualidade se serve disso até para se moldar, para encontrar o modelo da manifestação. Então o animismo, ele é importante. O que nós vemos, e isso tem em todas as religiões, a gente fala assim, o médium, ele está mistificando. Ora, não é só médium que mistifica. Sacerdotes e participantes de outras religiões também mistificam. Um padre, quando usa da sua eloquência para falar uma bobagem, ou vamos pensar, né? A gente está não focando uma ou outra religião, mas seja um padre, um pastor, um rabino, um sheik, quando ele está mal intencionado, ele usa do grau dele para manipular, ele também está mistificando. Sim. Não é só o médium de Umbanda, de Candomblé. A diferença é que o médium de Umbanda, ele mistifica de forma arquetípica também, ele mistifica o arquétipo. O outro mistifica ele próprio e o seu próprio grau. Né? Se a gente pensar nos casos de pedofilia, né? Será que não se serviu da autoridade, né? Da autoridade religiosa, autoridade... Da maturidade, todo o peso que envolve. Isso é uma mistificação
da realidade, daquilo que deveria ser a verdade do grau. Então, voltando, né, para a nossa mediunidade, a mediunidade hoje, né, ela é formada disso. A maturidade que a mediunidade traz, ela faz com que, depois da manifestação, aquilo vai amainando de tal forma ali que você esquece. Termina um trabalho espiritual, daqui a pouco você nem lembra o que aconteceu. O que aconteceu no trabalho, você lembra, mas você nem não vai lembrar, né, de uma consulta, uma consulta confessionário, né? O consulente vem para o confessionário. Então, será que ele espera ali que você lembre? Não. Eu falo muito isso aqui no terreiro, né, para os médiuns. Eu falo, a consulta termina aqui. Ela não continua. O médium, ele não dá continuidade na consulta do lado de fora do terreiro. Se o consulente chegar e falar, eu passei com você lá no terreiro, ele fala, não, você passou com um guia espiritual. Mas isso é muito comum. Mas qualquer orientação é com um guia espiritual. O médium, ele pode orientar, sei lá, eu passei lá com o seu guia, ele recomendou que eu tomasse um banho, eu não sei tomar banho de ervas. Aí é obrigação do médium orientar, né? Como eu vou preparar esse banho, sai da cabeça aos pés, do pescoço para baixo. Uma orientação assim absolutamente normal. Sim. Mas a pessoa fala assim, eu conversei lá com o seu guia, eu estou com um problema assim, eu queria... Peraí, você já não conversou, já não teve orientação? Então a orientação continua lá, né? O médium é participativo, sim. Mas é muito interessante essa mediunidade participativa, porque é uma palavra moderna, né? Uma palavra dos últimos tempos. A gente escuta muito falar de empoderamento. Alguns mal instruídos se sentem empoderados com essa mediunidade. Sentem que ele pode, né? Falam assim, nossa, eu e o caboclo somos um. São, no entanto, vamos trocar empoderamento por responsabilidade, né? Você, o teu campo mediúnico é ocupado por um pai caboclo, né? Este pai caboclo que ocupa o seu campo, para ele se servir do seu campo mediúnico, ele exerce ali uma força energética, magnética, vibratória, espiritual, né? Ele não trabalharia com você se ele não tivesse uma afinidade, se ele não fosse da sua família espiritual, se ele não tivesse alguma ligação já de tempo com você. E você não trabalharia com ele se você não tivesse uma conexão, uma ligação com aquilo que é o nome simbólico dele, com a falange de trabalho, com a força de trabalho. Então vamos imaginar, aqui não sou eu que faço pergunta, vamos imaginar, você trabalha lá com, sei lá, seus 7 flechas. Então seus 7 flechas, para você trabalhar com seus 7 flechas, você tem que fazer parte de alguma forma desse mistério. Então você é o elo humano encarnado, ele é o elo humano espiritual. Então a relação de amizade e confiança, por isso que eu falo, ela é uma via de mão dupla. Sim. A manifestação, ela acontece... E como a gente falou, por afinidade. Por afinidades, né? Sem dúvida. E assim, o trabalho com ervas na Umbanda. Umbanda é religião envolvida totalmente com a natureza, né? Sim. E o trabalho com ervas é uma coisa que ela tem dentro dela característica vinda aí das culturas africanas ou não? É uma cultura que tem dentro da Umbanda que ela é genuinamente brasileira? Não, ela tem influência sim da cultura africana, mas principalmente da nossa cultura original, os nossos indígenas, né? Indígenas. A gente gosta de falar, né, o ameríndio, né, o índio das Américas. Como eu falei, a Umbanda sofre no bom sentido, né? Todas essas interferências culturais. Então, os indígenas tomam banho de ervas, usam as ervas para tudo, sabem o benefício, a toxicidade, né? Como se servir da erva para o chá, para o banho, para a reza, né? Para o curare. O curare é um termo indígena, né? Para aquilo que se bebe para curar, é o medicamento, né? Então, vem deste meio. E a cultura africana nos ensinou também.
nos ensinou também os seus nomes simbólicos das ervas, né? Eu gosto de trabalhar com os nossos nomes, nome que está aqui na nossa terra, com as ervas que estão ao alcance da nossa mão. E que é comum à maioria, né? Sim, sim, é comum a maioria. E quem está no meio dos cultos de nação, dos diversos candomblés, é óbvio, tem que aprender os nomes em Yorubá, em Nagô, enfim, tem que saber o uso da erva lá dentro daquele contexto. Mas é um contexto iniciático, né? É bom para o iniciado, é bom para quem está naquele contexto, é afinidade. Nós estamos, desde a hora que nós começamos a conversar aqui, a gente está falando de frequência e voltamos à afinidade. afinidade. Então, quem se afiniza com aquele modelo, com aquela frequência, vai trabalhar lá. Não é justo que alguém saia dali do seu contexto e julgue o outro, fala, você não sabe porque você não conhece a reza da erva. Peraí, eu não preciso conhecer a reza da erva, eu não faço parte do seu contexto. Aí vem uma outra coisa que é polêmica, não sei se tem essa perguntinha, pode tomar banho de erva na cabeça? Depende. Quem faz a pergunta pode, porque o iniciado sabe. O iniciado sabe. Ele tem que saber. Se ele não souber, ele ou não é iniciado, ou ele foi mal iniciado. Ponto. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Se ele não fala, não, eu não posso tomar banho com essas ervas porque o meu orixá é X e eu só posso usar as ervas Y, Z. Ou mesmo o guia que me acompanha, o chefe, orientou a fazer de tal maneira. Não. O guia, ele sempre vai se servir do seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, muitas vezes a opinião, a mediunidade de consciência, ela vem ao encontro disso. A sua opinião, ela é um filtro. Então, o médium que ele foi criado dentro de uma opinião de que eu não posso usar essa erva na cabeça, o guia espiritual, mesmo se esforçando para dizer que não, é possível, aquela opinião ela é um filtro. O médium, muitas vezes, ele vai ouvir e falar assim, não, o meu guia ele concorda comigo. Talvez ele não diga desta forma, meu guia concorda comigo. É mais fácil dizer, meu guia disse. Sim. Ou então eu fui orientado por ele. Não, talvez você não tenha sido orientado, talvez você esteja colocando a sua opinião à frente e seu guia espiritual cruzou os braços ali e respeitou. Né? Porque você é elo, você é parte. Então é importante respeitar a opinião de quem está aqui na linha de frente, né? E eles fazem isso. Agora, dentro do que o senhor falou, então, conforme o senhor estava explicando, no final das contas, sobre o banho na cabeça, sobre a orientação do guia que me acompanha, o guia que me atende, ou o chefe da casa, então muito de como a erva vai trabalhar em mim, quando eu for me valer das forças dela, né, todas as benesses que ela oferece, muito vai ter a ver com um conjunto de fatores, então, que vai voltar na afinidade, vai voltar talvez no meu estudo, na minha segurança, com relação ao conhecimento da minha espiritualidade e talvez das ervas em si ou não? Sim, eu digo, por que não, né? Nós temos um conjunto de conhecimento, mesmo que você fale assim, eu não tenho afinidade nenhuma, afinidade não, né? Vamos mudar a palavra. Eu não tenho costume de usar ervas, né? Você falou, estou começando agora, prometo, né? Lembra, né? Já é. Prometo que vou, mas você conhece a arruda. Se eu falar assim, me fala uma erva de limpeza, você sabe que a arruda vai ser uma erva de limpeza. Então, isso você sabe. Faz parte do seu conjunto de conhecimento. Não importa se é um conhecimento técnico, um conhecimento empírico, veio lá de família, não importa. Você sabe que a arruda vai funcionar desse jeito. Todo mundo sabe. E isso a gente poderia dizer, é um fundamento da Umbanda. No entanto, como você vai usar a arruda é outra conversa. Aí entra o que eu falei sobre opinião. Né? A arruda pode ir na cabeça? Não, a arruda não pode ir na cabeça. A arruda pode ir no chakra cardíaco? Não, não pode ir. A arruda é de Ogum? Não, a arruda é de Exu.
A arruda é uma erva que não pode usar à noite, não, a arruda pode usar à noite. E aí, quem está certo e quem está errado? Né? Quer dizer, eu estou respondendo com uma pergunta, não tem nada mais errado do que achar que o outro está errado, porque nós não conhecemos os valores do outro. Nós não entendemos como o outro chegou naquele conjunto. Nós não sabemos qual caminho ele percorreu para chegar ali. É a boa e velha história, né? Calça as minhas sandálias, percorra o caminho que eu percorri. Você pode dar opinião na minha prática. Eu não digo que o outro está certo ou está errado, exceto se for algo gritante, né? Dia desses a pessoa falou assim, porque eu vi um índio pegar um galinho de aroeira e pingar lá no olho e falou que era igual a sananga e tudo mais. Eu falei, peraí, a aroeira é tóxica. Você pode provocar um problema sério. Você faz isso e de repente pega um sol, vai que queima a tua retina. Né? Antigamente se fazia colírio com arruda. Meu pai era um professor pardal, sabe? Era mais moderno, seria um MacGyver. Meu pai criava coisas, inventava. E meu pai tinha um destilador, ele fazia colírio de arruda destilado. Ele fervia a arruda aqui, subia aquele vapor, passava ali na serpentina. Botânico. Nada. Meu pai era metalúrgico, cara. Meu pai era ferramenteiro, trabalhou a vida toda nas montadoras, aí se aposentou no GM. E era isso, mas meu pai ele tinha uma capacidade assim de criar coisas, inventar. E ele fazia, por exemplo, hoje se fala do rapé indígena, meu pai fazia rapé lá na década de 70 e afinava o rapé e tudo mais, e nos curava, né? Começou a ficar resfriado, vamos cheirar rapé, né? Fazia sulfa, ele pegava pedaço de tecido, linho, cânhamo, os tecidos nobres da época, né? Fazia um concentrado de ervas, mergulhava aquele tecido, deixava secando, mergulhava, concentrava a erva no tecido, depois queimava e sobrava uma cinza. Nessa cinza, eu não lembro se ele adicionava alguma coisa, às vezes a cinza ele colocava na lanolina, era comprada em farmácia, né? Um creme não gorduroso, e aquilo usava na pele, né? Para queimadura, irritações, algum tipo de alergia. Ele brincava lá que ele tinha um pó de tapataio, né? Pó de tapataio, quando você faz um corte, faz um taio na pele, aí você usa o pó para tapar o taio, né? E estancar. Então era muita coisa assim, né, que vinha de lá para cá. Respondendo, né, efetivamente a pergunta, eu falei não, porque, volto a dizer, cada um tem os seus valores. Não existe um fundamento que seja semelhante para tudo e para todos. Se a gente pegar, eu gosto muito de usar esse comparativo, as várias umbandas podem ter um fundamento único. Se eu falar assim, banho de ervas é um fundamento da umbanda, claro que é, sem dúvida nenhuma. Mas como eu faço um banho é um fundamento particular. Se essa erva vai na cabeça ou não é um fundamento particular. De repente você participa de um terreiro que tem um dirigente que tem ascendência ao culto de nação, ou seja, ele descende do culto de nação e ele trouxe um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem com que ele se movimente aqui na Umbanda. E esses são os valores dele. Ele aprendeu que a arruda não vai na cabeça. E ele fez disso um modelo para a vida toda. E ele ensina dessa forma. E ao ensinar dessa forma, ele está repetindo esse modelo. E quem aprende e entende que é assim, vai entender, vai viver muitíssimo bem com a arruda do pescoço para baixo. Não necessariamente está errado. Não está errado. Justamente porque, como isso é um conhecimento empírico, vem lá de trás para cá, vão se criando mecanismos energomagnéticos de energia e magnetismo que compensam o uso da erva na cabeça. Então, quando essa pessoa fala para você, você não pode tomar banho de ervas na cabeça, primeiro, ela se torna responsável por aquilo que ela está falando. É o tal do empoderamento. Alguém se responsabilizou por ela também. E todo este enredo espiritual se responsabiliza para quê? Para que este banho do pescoço para baixo funcione da melhor forma possível, como se fosse tomado da cabeça aos pés.
A gente tem que lembrar um pouquinho da cultura africana, já que falamos isso, né? E lembrar que o ser humano africano escravizado, ele não podia fazer as suas práticas ritualísticas com liberdade. Exato. Então tinha que fazer, quando podia, escondido. Nós estamos falando aí de alguns séculos, né, de escravidão, de diáspora. Então, vamos imaginar como ele aprendeu. Ele aprendeu que o culto a orixá é algo pessoal. Que orixá é o mais velho da família dele, é o mais velho na linha ancestral dele. Então ele não vai cultuar orixá na frente de qualquer um, falar de qualquer jeito. Ele vai fazer isso em reservado. Ele vai preparar um banho para conexão com o orixá em reservado. Ele vai acordar antes do sol nascer, ele já pegou a água da chuva de raio, ele já pegou a folha adequada, ele já quinou, ele deixou aquilo macerando ali de um dia para o outro, e antes do sol nascer ele posiciona ali o pé direito dele voltado para o leste, que é onde o sol nasce, o pé esquerdo virado para o norte, formando ali um ângulo, e ele vai levantar aquela cuia de coco, aquele pedaço de gamela, o coité, e vai fazer o canto sagrado dele ao orixá, erguer, vai imantar e vai jogar aquilo da cabeça aos pés. Isso é um rito, um procedimento reservado. Não tem plateia para isso, né? No entanto, no dia a dia, o banho dele, o que é? É banho do pescoço para baixo. Aí o que acontece? A gente aprende como? Por exemplo, aprende por expiação, por observação. Sim. Aí o outro vê e fala, ah, malandro, então quer dizer que tu toma banho do pescoço para baixo? É assim? E ele vai repetir. Só que ele está repetindo só o que ele vê. Ele não está repetindo a prática do iniciado. Ele não tem a doutrina. E isso, Lucas, é em todas as religiões. Todas as religiões são exatamente do mesmo jeito. Você tem a parte esotérica e a parte exotérica. Aquilo que todo mundo vê, que todo mundo está olhando e fala, nossa, alguém pode vir num rito, numa gira de Umbanda e falar, que lindo, né? Colocar aquele colar no pescoço. E quantas pessoas a gente não vê colocar colares de contas coloridas no pescoço? E o senhor falou lá atrás, quer me conhecer, conviva comigo para saber. Então você não está vivendo, como vai? Exato. Na formação sacerdotal a gente aprende isso. Uma guia, um colar de contas, ele é uma conquista. Você passa um tempo, você se prepara, né? Passa por um preceito, vai ao encontro do orixá. Não tem essa coisa de que eu estava lá, o orixá veio e se apresentou para mim e falou, não, torne-se digno, no mínimo limpando o seu corpo físico, com um bom banho de higiene, com sabonete mesmo, shampoo. Em seguida você vai tomar o seu banho de ervas, que vai colocar o teu campo astral, vai melhorar o teu campo astral até chegar naquela faixa frequencial e você poder receber os eflúvios vivos e divinos ali do teu orixá, que por definição é uma virtude. Oxalá a virtude da fé, Xangô a virtude da justiça, Ogum a virtude da lei e assim por diante. Oxum a virtude do amor, da beleza, da harmonia, Iemanjá a virtude da vida. Então eu vou receber esses eflúvios virtuosos que vão encontrar o meu campo astral em condições. Terra fértil, pronta para ser semeada. Aí eu vou ao encontro do orixá, eu vou no ponto de forças, eu vou na cachoeira, eu vou na praia, eu vou na mata, vou na pedreira, e lá, através de um rito, lá conduzido por alguém que já passou por aquele rito, através de um rito, eu estabeleço uma ligação. Essa ligação ela é estabelecida usando elementos materiais, usando eu que estou ali, né? E elementos materiais que vão condensar o padrão vibratório daquele orixá. Essa prática é uma iniciação e a partir dali, né, se condensa na minha guia, no meu colar, este elo, esta ligação entre eu, o humano encarnado, e o orixá divindade, entre eu, humano encarnado, e o espírito ancestral ali, meu caboclo, preto velho, boiadeiro, marinheiro, enfim, esse ser espiritual que está ligado a mim por uma trama, um enredo, a minha família espiritual. Então nós estabelecemos essas ligações.
E a pergunta inicial com erva, não é diferente. A resposta para a pergunta é o fundamento, né? Nós temos fundamentos coletivos e fundamentos particulares. Então, quando a gente pode dizer que existe essa relação? Existe, mas cada um tem o seu fundamento, cada um aprendeu de um jeito. É importante a gente, de repente, olhar para o outro, mesmo que a gente não consiga enxergar a história toda do outro, a gente entender que o outro tem uma história. E se ele não consegue contar, explicar, falar, algum jeito ele deu para aprender aquilo. Isso tem o seu valor, né? Não esquecer que o outro também tem problema, não só o meu problema, né? Minha mãe, quando ia preparar banho de ervas, ela tinha uma tesourinha, uma faquinha que era só dela, e aí se alguém mexesse, ela pegava lá o panelão, ia no quintal e catava as ervas lá. Hoje eu sei que ela tinha uma lógica própria, mas durante muito tempo eu li e falei assim, não, ela faz isso de forma aleatória, sem lógica nenhuma. E ela pegava as ervas, colocava na panela, a água da torneira, ferveu, ela fervia, o banho para ela era fervido. E ela desligava o fogo e vaporizava a casa. Ela deixava aquele vapor do banho de ervas percorrer a casa, né? Ela estava defumando, né, praticamente a casa. Era um jeito que ela fazia para ficar cheiroso, era um jeito que ela fazia para provocar a vizinhança. Eu era criança, tinha uma vizinha lá que não gostava, que reclamava do cheiro de defumação, e ela fazia defumações incríveis. E esse era o jeito dela. E minha mãe também tinha coisa de hora, ela pegava lá a caneca e dava na nossa mão, minha dos irmãos, né? Banho hoje é da cabeça aos pés, banho hoje é do pescoço para baixo. Qual era a lógica para ela fazer isso? Não sei. Ela sabia? Sabia. Ela sabia que hora podia, hora não podia. Ela sabia dentro do jeitinho dela ali. Ela tinha um fundamento. E funcionou muitíssimo bem, porque afinal eu estou aqui, né? Meus irmãos estão por aí. Então, né, não tem o que a gente reclamar. Falar, não, olha, trouxe, seja lá o que se passou, trouxe até esse momento, né? Sim. Com certo sucesso, né? Pode dizer, né? E quantos contemporâneos não levaram outros até o momento atual? De uma maneira um pouco diferente, né? Mas que foi também de maneira abençoada, assim, pode-se dizer, né? Quem não honra suas origens, apodrece as suas raízes. A árvore com raiz podre, ela cai. Primeiro ventinho que bate, ela cai. O senhor comentou agora há pouco, e a gente tem uma situação hoje, que é uma nova geração que está chegando. Os jovens e tal, esses jovens eles vão vir em algum momento de encontro a Umbanda e eles têm um jeito diferente de olhar a vida e tudo mais, e impossível negar o envolvimento com a internet, né? E a internet ela alavanca de tudo, inclusive a própria religião e algumas coisas que existem dentro dela, né? Mas a gente encontra de tudo na internet a respeito eu vou falar da religião, que é o nosso tema. Claro. A gente encontra de tudo. Até gente orientando a que você, para tal coisa, tome banho de xixi, eu já encontrei. E tem gente que segue. Agora, até onde, qual a opinião do senhor sobre esse tipo de orientação que se dá, meio que à la vontade, assim, na internet, e desse jeito, sem muito fundamento, né? Porque hoje todo mundo vira meio que especialista de tudo, né? Como que a gente pode, inclusive, até se precaver disso? Antes de efetivamente responder a pergunta, eu gosto de ser retórico, às vezes até prolixo, mas a gente tem que pensar na importância da internet como ferramenta, né? O crescimento que a Umbanda teve nos últimos anos se deve sim à internet e redes sociais, porque nós não tínhamos tanta abrangência. Eu lembro, eu participei do Jornal de Umbanda Sagrada durante muito tempo, junto com o Rodrigo Queiroz, Alexandre Comino, e fomos pioneiros, né, de trazer o jornal aqui para São Paulo. Nós distribuíamos isso nas lojas de artigos religiosos, no santuário, e era ali a palavra da Umbanda, era um jeito de se comunicar. A internet estava chegando, a gente não tinha muita pegada. O que tinha de internet assim era... Final dos anos 90, começo 2000, estava caminhando. E a gente estava caminhando. Então,
tem que ressaltar a importância, assim, da ferramenta de comunicação da internet. E a internet, ela cresceu de tal forma que virou alguns usam esse termo, né? Eu não gosto, mas, né? Terra de ninguém. Não é terra de ninguém, é terra de alguém, sim. Muita coisa boa, e ao mesmo tempo muita coisa ruim. Eu penso que se nós pensássemos, né, num elemento gestor para isso, né, a gente estaria falando em censura, mas o papel também aceita tudo que a mente criativa humana quer colocar lá, né? E eu lembro que antes da internet também tinham absurdos que vinham em papel. Tinham jornais que a gente pegava e falava: ih, esse aí de novo? Ih, o banho de xixi de novo? Ih, né? Então, sempre houve e sempre haverá. O que é importante que as pessoas que fazem um trabalho justo, digno, coerente, um trabalho pé no chão, continuem fazendo. Porque uma hora, aqueles que passaram por esse engodo vão encontrar um trabalho justo. E é a hora que nós estaremos lá. Eu estou fazendo uma autoavaliação que o meu trabalho é justo. Ora, eu acho que tem muito mais gente boa do que gente ruim. O problema é que a gente ruim paga patrocinado, faz mais propaganda, né? Direitos parecidos. Gente ruim faz mais barulho. Então, gente ruim cria um ambiente caótico que chama a atenção de quem é caótico. Afinidade. Vamos pensar? Quem está disposto a tomar um banho de xixi é porque está disposto a outras coisas. Porque se a pessoa tiver um pouquinho ali com o pé no chão, aí sempre vai aparecer provavelmente desesperado. Né? Então, sempre vai aparecer alguém e falar assim: não, mas a pessoa que está no momento de desespero, ela faz qualquer coisa. Tá? Uma pessoa que está no momento de... Não existem situações desesperadoras, existem pessoas que se desesperam em algumas situações. Então, será que aquele não é um aprendizado também para essa pessoa, e uma hora ela vai encontrar um ponto de fé, ou encontra um ponto de fé, ou num ponto de fé ela vai encontrar o seu equilíbrio e vai olhar e falar assim: ah, como eu fui idiota, ah, como eu fui enganado e tomei um banho de xixi. E talvez isso sirva para ela ensinar uma outra pessoa e falar assim: olha, eu passei por isso. Pela própria experiência, né? Né? Então, a lei divina se serve de tudo isso. De repente, a pessoa que está hoje enganando e acha que nada acontece comigo, daqui a pouco ela vai ter um encontro também com a lei divina. Ela vai ter um encontro com o fator da justiça. Né? E a hora que ela, ai meu Deus do céu, me acuda, fala, como é que... sabe que Deus não acorda? Claro que acode, falamos. Veja o que você fez até agora, né? Veja como você enganou, logrou, mistificou e fez assim, aconteceu, né? E o seu pagamento você já recebeu. Você recebeu, você optou por receber o teu pagamento aí na matéria. Foi uma escolha sua, não foi uma imposição nossa. Você escolheu. E por ter escolhido, divirta-se. Vamos pegar consequências. Né, vamos pegar exatamente, escolher as consequências. Vamos pegar um gancho dos nossos irmãos espíritas. Umbral é aqui. Umbral não é em nenhum outro lugar. Não é no inferno cristão, não é no... Né? Umbral é aqui. Ele está aqui, ó, paralelo a gente. Umbral é um estado de espírito. Mas é um estado de espírito tão intenso que cria uma ambientação. Umbral existe? Claro que existe. Né? Quem estuda, quem gosta das projeções astrais sabe disso. Que umbral, mas para você chegar lá, você se aproxima de um estado de espírito. Sim. Né? Uma bolha, um concentrado de energia. Agora, se é desse jeito lá, também é desse jeito aqui, mas é muito mais fácil a gente olhar esse aspecto negativo. Tantas pessoas trabalhando direitinho com ervas, tantas pessoas se unindo em torno do bem. Isso forma também ambientes que a gente poderia falar, assim como o umbral está para esse estado de espírito,
Nós temos bosques, jardins, florestas incríveis para o estado de espírito de quem tem um pensamento um pouco mais natural, para quem tem um olhar para a natureza, um pouco mais de maturidade espiritual. Né? E só não se serve disso quem não está disposto. Quando um guia espiritual vem num terreiro de Umbanda, ele traz essa essência com ele. Quantas vezes eu vi caboclo orientar pessoas a abraçar uma árvore, e a pessoa acha que ela está abraçando a árvore, vou abraçar a árvore para me descarregar. Mas se aproxima de uma árvore com respeito, com educação. Se a gente não vai conhecer uma pessoa, já que você falou dos jovens, né? Sim. O jovem, ele está lá na balada, ele vai se aproximar, lá o menino vai se aproximar da menina, bom, enfim, ou o contrário. Aí, né, ele não vai chegar pegando, não. Vai ter a troca do olhar, vai ter, né, uma aproximação. Tem uma ritualística. Aqui, tem uma ritualística, né? Tem uma dança ali, né? É isso. Você vai se aproximar de uma árvore, olha de longe, olha essa árvore, dá uma olhada na textura da casca, dá uma olhada nas raízes, olha para cima, respira, vem devagar, se aproxima dela respirando e deixa ela sentir ali a tua respiração, o teu hálito. Se aproxima e fala, né? Antes de você encostar, fala, eu sou o Lucas. Eu não sei quem que é a senhora, a árvore, minha irmã, a árvore, minha mãe, a árvore. Eu não sei quem é a senhora. Não conheço o seu nome popular, seu nome botânico, mas eu estou aqui. Eu queria te dar um abraço e queria que fosse recíproco. E antes de abraçar ali com força, encosta a ponta dos dedos e sente. E deixa a palma da tua mão e envolve. E daqui a pouco encosta a testa e fica ali naquele abraço, devagar até você perceber que também é abraçado. Isso leva um tempo. O que eu posso falar para o jovem? Lembra e respeita o tempo. Né? A internet tem de tudo, mas o que eu sinto que é mais nocivo é o conhecimento fast food. E a internet está cheia de informação. Temos que lembrar que informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. Informação é outra coisa. Um conjunto de boas informações, consistentes, pé no chão, que se comprovam, podem formar um conhecimento, um conjunto de conhecimento. Mas é importante que haja racionalidade. Eu gosto de dizer que tem 2 regras básicas para a gente transitar nesse universo de magia natural, que é envolvimento e razão. Envolvimento é isso que eu falei agora, né? Do abraço. Né? Razão tem a ver com disciplina, com respeitar o tempo. O envolvimento tem a ver com a fé, com amor que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Racionalidade é a disciplina. Fala assim, dedicação, comprometimento. A dedicação, né? É você ter um mínimo de conhecimento ali para discernir uma folha tóxica e não usá-la no olho. Um mínimo. E o mínimo de sabedoria para dizer não sei. Há de se ter muita humildade para dizer não sei. Na casa nossa, no terreiro nosso, a gente tem 2 dias da semana com trabalhos de atendimento aos consulentes, ok. Por enquanto é quinzenal, mas a gente tem um dia de trabalho voltado à cura. E aí já são os mentores que vêm, é um pouco diferente a manifestação, não há atabaque, não há canto, né? E o trabalho deles é inclusive feito sempre envolvendo natureza de alguma maneira. Então, geralmente, pede-se para que a pessoa que vai ser atendida e vai ser feito algum tipo de tratamento com ela, leve um mamãozinho papaya, e todo o tratamento feito naquele mamão. Quando a pessoa geralmente tem algum problema de coluna ou coisa parecida, ela leva uma cana de açúcar, o trabalho é feito na cana. E bom, nós temos esse dia de trabalho dedicado à cura, né? Mas, independente desse dia, a gente tem outras orientações
que são dadas pelos caboclos, pelos baianos, pelos pretos velhos, né, dependendo do dia de trabalho, e vem a orientação, né? Então, com relação à cura em si, a trabalhos voltados à cura, seja de um mal físico, o espiritual, acho que geralmente usado como banho, né? Mas, por exemplo, eu na infância, quando jogava bola, era orientado a esquentar a folha de tomate e colocar no joelho. E me ajudou realmente na época. Então, como funcionam as ervas nesse sentido de orientação e para os filhos? É muito usado nesse sentido de cura até física? Não tenho dúvida. E olha que interessante, olha que particularidade interessante você trouxe. Lá no seu grupo se usa a fruta. Nós usamos alguma coisa muito parecida aqui. E deixa eu contar rapidinho como começou o nosso trabalho de cura. Começou assim, num outro terreiro que nós trabalhávamos, nós tínhamos uma vez por mês, que era chamado de linha médica. E os mentores que vinham eram médicos astral e vinham e trabalhavam com algodão e tudo mais. Eu lembro que um deles era bastante eloquente e dava muita orientação, enfim. E um dia ele chegou e falou, olha, nós vamos começar um outro trabalho, virar outro mestre, vem uma outra consciência espiritual, e ele vai começar um trabalho porque o magnetismo desse chão é o magnetismo de Umbanda, e nós estamos numa outra faixa e nos servimos dessa daqui. Mas virar um mestre mais próximo dessa faixa, onde tudo aquilo que há nesse contexto vai ser muito melhor canalizado do que nós canalizamos. Eles falaram, nós não temos condição de nos servir de tudo aquilo, eu vou falar com minhas palavras, tudo o que o Congá pode oferecer. Né? A presença desses elementos, tudo mais, a nossa faixa de trabalho está um pouco diferente. Então virar um outro mestre que vai começar a desenvolver todo um trabalho. E ali começou devagarinho o trabalho do atendimento nas esteiras. Esteira com ervas e respeitando o tempo. E eles foram ensinando. Esse trabalho ele existe aqui no nosso terreiro hoje. Né? Eu falo que a menina dos olhos, o trabalho é a partir desse trabalho, este mestre que veio, que desenvolveu toda uma abertura desse universo de ervas para a gente, e para a formação de trabalhadores, independentes de estar incorporados ou não, de mediunidade ou não. Então, o trabalho hoje feito nas esteiras de cura, ele não tem incorporação. O trabalho é o trabalho dos trabalhadores, os formados. Eles têm 6 meses de formação, né, os 3 primeiros teoria, erva, tudo, e depois mais 3 meses de prática, iniciações, prática, e eles conquistam depois estágio e vão trabalhar na energização, na cura. Que interessante. E olha que interessante, você falou do mamão, né? Eles trabalham muito com frutas, a gente brinca, fala fruta sementeira, né? Goiaba, fruta que tem bastante semente. Então o uso da semente, semente fresca, né? Semente na fruta ainda, no fruto. Então você abrir o fruto e ter aquelas sementes ali, várias, né? Figo é uma flor, né? Mas enfim, maracujá, trabalham bastante com goiaba, com maracujá. Mamão é muito interessante, né? Porque papai, aquele tanto de sementinha que tem ali. E entre outras coisas, e na esteira de cura é feito desde... se oferece cura em todos os níveis. Eu ia falar desde cura até desobsessão, não. Desobsessão também é uma cura, né? A desinfecção, quebras de magias negativas. Então, o contexto nos ajuda bastante. E nós estamos num chão de Umbanda, um chão de caboclo, onde foi desenvolvido um trabalho, onde temos trabalhadores envolvidos neste procedimento, e trabalhadores que seguem as regras básicas de envolvimento e raciocínio, né? São totalmente envolvidos aqui no processo, não são
eu vou falar de um jeito bem popular, né? Pode parecer até grosseiro. Eles não são emocionados com o processo, eles são racionais, eles usam Bem o conscientes, raciocínio. Não que tenha um manual de atendimento, fala assim, agora eu procedo assim, mas é um manual empírico, ele foi sendo desenvolvido com o tempo. Eles têm toda uma forma de abrir esse campo de trabalho, fechar o campo de trabalho, cada erva na mão deles, um massinho de ervas com múltiplas funções. Então eu posso dizer assim também, eles não estão nem um pouco preocupados se aquela erva é a erva de poder dele ou a erva de afinidade do outro. Eles não estão preocupados se o orixá dele de frente está ligado à erva ou não, ou é às vezes eu falo para as pessoas, eu sou filho de pai Xangô. Como assim filho de pai Xangô e trabalha com erva? Pois é, meu campo de ação, sendo filho de pai Xangô, na minha ancestralidade está na ciência de pai Obaloaê. Se eu sou filho de pai Xangô, meu pai Xangô é meu pai orixá de frente, quer dizer o quê? Que o meu desafio desta vida, dessa oportunidade de encarnação, é o equilíbrio, é a razão, é andar no caminho do meio. Pai Xangô não é a minha potência, ele é meu desafio. Eu vim para cá para aprender com ele. Filhos de Ogum acham que tem a espada na mão, e não. Filho de Ogum, ele veio aqui para se organizar interna e externamente. Quando o filho de Ogum está internamente organizado, o meio dele deixa de ser caótico e vai sendo organizado também. Se abrir um armário, uma gaveta de um filho de Ogum, você vai ver a bagunça que é. Mas fala isso para um filho de Ogum, ele vai se sentir ofendido. Ele vai falar assim, não, mas é uma bagunça que eu entendo. Claro que você entende, porque é o que está dentro de você, né? O desafio de uma filha entre outras coisas, uma filha e um filho de Iemanjá, entre outras, é a maternidade. É a maternidade de quê? De gerar filhos? Não necessariamente. De entender o ser mãe, entender também a sua mãe, a sua avó, entender o fato de você ser mãe, entender os filhos. A linha ali de Iemanjá é essa. O desafio para um filho de pai Oxalá, sem dúvida nenhuma, é a paciência. Mas não só, também é a construção. A Oxalá não é atribuída à criação? Sim. Oxalá eu poderia dizer, o padroeiro dos arquitetos, dos pedreiros. Aí você fala, o pedreiro problemático que combina e não vem, Oxalá se você olhar essas características, você vai encontrar muito ali dessa energia, vibração de Pai Oxalá. Então, esse campo, né, você fala, meu orixá de frente, aquilo que eu sou, que eu represento, chega um ponto do trabalho que tudo isso passa a ser uma informação acessória. Ela é legal, é bacana, nos ajuda, mas ela não é a primordial. A primordial eu estou ali para atuar no campo do outro como uma ferramenta de cura. Quem cura não sou eu, quem cura é o divino. Eu sou o elo humano que proporciona um padrão energético, magnético, vibratório espiritual humano a partir da carne, a partir do lado atômico, né? O espiritual atua em mim. A erva é uma das ferramentas que amalgamada a este fator humano vai fluir. A erva ela está carregada de água, então eu tenho uma energia vegetal aquática. Eu tenho, nos dias de cura aqui, nós temos elementos ali queimando, então eu tenho energia ígnea, eólica. Eu tenho um conjunto energético magnético que se condensa em cada uma das esteiras, proporciona ali o grau de atendimento que o consulente precisa. Então, às vezes a gente não tem a fruta com semente para atender. A pessoa não trouxe, porque normalmente a gente vem no primeiro atendimento e para o segundo atendimento em diante que a gente fala, olha, é necessário fazer isso aqui, né? Às vezes a pessoa não trouxe, tem que ser ali agora. E o trabalhador ele tem que ter a habilidade, eu vou falar uma heresia, né? Que ele tem que ter a habilidade do caboclo, não, mas ele tem que ter a habilidade de ativar os mistérios. Assim como um caboclo
Se pedir uma espada de São Jorge e não tiver, ele vai levar a sua mão, vai respirar, vai fazer um canto, uma reza sagrada e vai trazer energia e vibração. Vai dar muito mais trabalho e muito mais desgaste. Se tivesse a espada ali, seria meio segundo. Como não tem a espada, ele vai demorar 2 minutos. Mas ele não vai deixar de, de prestar a caridade ali para aquela pessoa. É exatamente isso. Então esse é o caminho do trabalhador, que nós chamamos aqui no terreiro de trabalhador de Jurema. Aí o Jurema explicar o que é Jurema é uma outra. Jurema transcende a linha das mães caboclas, né? Entra numa outra seara. Né? Transcende a árvore, transcende uma série de coisas. Jurema é um padrão energético, uma divindade para nós, né? Isso é muito bom. Pai, então queria agradecer de verdade, tá, a oportunidade, o tempo que o senhor arranjou, porque o senhor já tem tanto, tem curso, tem gira para cuidar, tem gente para ensinar. Então, obrigado de verdade, tá? Arruma esse espacinho para a gente aqui, para a gente falar um pouco e pegar mais um punhado de gente aí para aprender. Lucas, eu que agradeço a você, agradeço a todos aqueles que têm essa oportunidade de nos assistir, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando. E quero lembrar, né, finalizar uma mensagem bem breve que eu aprendi com os meus mais velhos, né? Nós somos como carteiros. A gente sabe onde tem que entregar a carta, mas nem sempre a gente sabe o remetente nem o destinatário. Eu não sei quem eu vou alcançar, não sei. Eu não sei ipsis literis de onde vem a mensagem, mas eu sei que há uma mensagem, eu sei que ela vai para algum lugar. Essa é a tarefa que eu me comprometi a fazer e que a gente tenta fazer com excelência, tenta fazer da melhor forma. Espero ter sido efetivo, espero que tenha conseguido passar um pouquinho dessa mensagem. Agradeço muito por isso. Sem dúvida, a gente também agradece. Obrigado, pai. Obrigado, gente. E agradeço a todos por nos darem esse momento de poder levar a vocês aquilo de melhor que nós temos. Muito obrigado você que ficou até aqui, nos acompanhou até o final desse vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe o like, ative o sininho. Nossas redes sociais estão aqui, nos acompanhe no YouTube, no Instagram. Acompanhe também a Tenda de Umbanda União e Fé, também está aqui embaixo as redes sociais deles. Lá você vai poder encontrar muitos vídeos de trabalhos no Santuário Nacional da Umbanda, dentro da própria casa, trabalhos de final de ano na praia. E esse vídeo teve a viabilidade da Tenda de Umbanda União e Fé e a colaboração e a direção da diretora Estela Ziskind. Muito obrigado, fiquem com Deus. Axé!